Como eu falei para vocês, no começo, entre 1500 e 1530, ocorreu o período pré-colonial. Portugal não se preocupava em defender a terra por um detalhe simples. As únicas duas nações que navegavam nessa época eram Portugal e Espanha. E essas duas nações já haviam dividido o mundo através do Tratado de Tordesilhas. Show de bola, galera? Então o Tratado de Tordesilhas falou, para cá é Portugal, para cá é Espanha, tudo certo. Acontece que até 1530, outras 3 nações vão se lançar ao mar. Espanha já tinha se lançado, né? França, Inglaterra e Holanda. E essas nações vão encontrar o mundo todo dividido entre Portugal e Espanha. Então eles vão fazer o quê? Vão passar a invadir as colônias espanholas e portuguesas na cara dura. Logicamente, desrespeitam o Tratado de Tordesilhas e começam a fazer colônias nessa região. Então, Portugal se vê obrigado a defender para não perder a posse da terra. Show de bola? Só que aí tem um problema, galera. Portugal inaugurou o século XVI como a nação mais rica do mundo. Só que ao longo dessas primeiras décadas, ela entrou em crise econômica. Por quê? Porque ela expulsou os judeus de dentro de seu território. Portugal expulsou os judeus que eram os responsáveis pelo grupo mercantil que dava lucro à coroa. Com a expulsão de judeus, esse grupo mercantil passou a ser controlado pelos nobres. Judeu sabe ganhar dinheiro, galera? Sempre soube. E nobre sabe ganhar dinheiro? Não, né? Nobre sabe é gastar dinheiro. E gastou, galera, e gastou com força e com vontade. Nesses 30 anos, ele gastou toda a fortuna de Portugal com luxo do clero e da corte. Massa, galera! Então, qual é a realidade que a gente tem? Portugal se vê obrigada a defender o seu território de outras nações, porém não tem dinheiro para investir numa colonização. Então, o que ele faz? Ele transfere o custo da colonização para a iniciativa privada. Como ele faz isso? Ele pega o território brasileiro e divide em 15 lotes, ó, ó, tá aqui o Tratado de Tordesilhas, tá aqui o território que pertencia a Portugal e tá aqui a divisão em capitanias hereditárias, que eram lotes doados a donatários que deveriam empreender a colonização no Brasil, custeando essa colonização. Maravilha? Os 2 documentos oficiais que eles tinham que assinar, que esses donatários tinham que assinar, eram a carta de doação e os forais. O que esses documentos diziam? Diziam que o donatário tinha a posse, porém não a propriedade. Então esse donatário podia vender um pedaço dessa capitania? Claro que não, porque você não pode vender o que não é seu. O que o donatário tinha que fazer era distribuir sesmarias, ou seja, ele distribuía pedaços dessa capitania para outros colonos. Show de bola? Esses documentos ainda diziam que todos os bens das matas, dos mares e do subsolo seriam de propriedade da colônia nada, propriedade da coroa. Show de bola, galera? Então, a coroa teria todos esses bens, os bens das matas, os bens dos mares e os bens do subsolo. Agora entenda, o que sobrou para o donatário? Plantar e colher. Pô, mas que coisa maldosa, né? Manda o cara para lá, uma terra que só tem índio, não tem riqueza nenhuma aparente, só para o Brasil que já é monopólio da coroa. Então por que eles fazem isso? Porque a ideia nesse momento já era a produção do açúcar, certo? Porém, os donatários não conseguem empreender essa economia açucareira por um detalhe simples. Ela é muito cara. E os donatários para que aqui vieram não tinham esses recursos. Cara, imagina, você tá bem pra cacete lá em Portugal, certo? Cheio de dinheiro, muito bem, morando muito bem, comendo muito bem. Tu quer largar tudo e vir pro Brasil? Nem a pau, Juvenal, o cara não vem. Quem vinha para cá? A baixa nobreza e fidalgos. Esses caras tinham dinheiro para fazer a defesa do território e ainda empreender o movimento açucareiro? Claro que não. Então essas capitanias vão dar certo, galera? Não. Das 15 capitanias, só 2 dão certo. Quais? A de Pernambuco e a de
São Vicente. Por que elas dão certo? Porque elas foram financiadas. A de São Vicente é financiada pela coroa portuguesa e a de Pernambuco é financiada pela coroa holandesa. Então, por isso as capitanias dão certo. As demais capitanias malogram. Show de bola? Se elas não dão certo, elas vão conseguir de fato defender o território? Claro que não. Então, Portugal, mais uma vez, se vê obrigado a fazer alguma coisa para defender esse território. E qual é a opção que Portugal faz? Trazer para cá o governo geral, que é uma forma de administração que Portugal descobriu, inventou, para controlar toda aquela área que a gente viu aqui no slide anterior, né? A área toda daquelas capitanias. Quais eram os objetivos? Defender o território, dinamizar a economia e fiscalizar as capitanias. Como isso foi feito, galera? Veio para cá um governador geral. O primeiro governador geral é Tomé de Souza, certo? E essa sede desse governo, do governo geral, vai ser em Salvador. Por que em Salvador, galera? Porque Salvador fica no centro da produção açucareira. Porque eles já tinham descoberto nesse momento que o local que melhor se adequaria à produção açucareira era o Nordeste brasileiro. Ok? Então, vamos colocar o governo geral em Salvador justamente por quê? Porque lá é aonde o açúcar será plantado daí para frente. Porque trazendo o governo geral, galera, Portugal vai ter gasto. Então Portugal não vai poder nem a cacete manter uma colônia tendo gasto. Essa colônia tem que dar lucro. Então, uma vez que eu estabeleço o governo geral, eu já sou obrigado a fazer essa colônia se transformar numa colônia economicamente ativa, implantando o quê? O açúcar, que a gente vai falar numa próxima aula. Mas quem foi o nosso primeiro governador geral? Tomé de Souza, e junto a ele vieram os jesuítas, que já já a gente vai falar sobre eles. Esse governador geral era assessorado por 3 caras: um ouvidor-mor, que cuidava da justiça, um provedor-mor, que cuidava das finanças, e um capitão-mor, que cuidava da defesa. Esse governo geral, ele foi fundamental para manter alguns dos donatários em suas capitanias, pois com o auxílio da colônia, da coroa, com financiamento, né, do governo geral, algumas capitanias conseguiram resistir à crise econômica. Show de bola, galera? Então, para defender o território de ataques estrangeiros, Portugal começou a gastar dinheiro com essa colonização. Show de bola? Vamos falar um pouquinho sobre esses caras que vieram junto de Tomé de Souza. Vamos falar um pouquinho sobre esses jesuítas. Vamos lá, galera. Os jesuítas nasceram, a Ordem de Jesus, a Companhia de Jesus, nasceu no Concílio de Trento, né, que é o concílio da Contra-Reforma. Lembra que a gente viu em História Geral que quando sai o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, a Igreja Católica faz um concílio chamado Concílio de Trento, que ocorre, né, que se inicia em 1545 e cria 4 coisinhas básicas. Quais são elas? O Index Librorum Prohibitorium, os seminários, aquece os tribunais da Inquisição e cria a Companhia de Jesus. Para que é criada a Companhia de Jesus? Para catequizar povos recém-descobertos. Lembra que quando esse concílio aconteceu, já havia ocorrido a descoberta da América. Então essa ordem nasce com o objetivo específico de cristianizar os povos nativos. Show de bola, galera? Esses caras, como eu falei para vocês, vão estar chegando junto com o Tomé de Souza e vão ser os responsáveis pela educação ao longo de todo o período colonial. Educação não só dos índios, a educação dos colonos de uma forma geral. Eu pensei em educação no período colonial, eu pensei em ação jesuíta, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as missões jesuíticas. O que eram essas missões jesuíticas, também chamadas de reduções jesuíticas ou missões guaraníticas? O que eram isso? Eram isso aqui, ó, galera, né? Os padres faziam, os jesuítas faziam as suas
arrebanhavam, né, esses indígenas, na grande maioria guaranis, né, juntavam esses índios, cristianizavam esses índios, faziam com que esses índios construíssem a sua igreja, passavam a fé cristã para eles, ensinavam a agricultura para esses índios, certo? Tornavam esses índios cristãos. E muitas vezes o que acontecia? Os bandeirantes, buscando escravos indígenas, invadiam essas missões, né? Acabavam com os jesuítas, expulsavam os jesuítas e escravizavam esses índios. Por isso, essas missões jesuíticas, logo no começo do período colonial, saíram do litoral e foram lá para o interior, tentando o quê? Tentando fugir desse aprisionamento feito pelos vicentistas bandeirantes. Show de bola, galera? Na próxima aula a gente vai falar aí então sobre economia açucareira e ciclo da mineração. Valeu, galera. Encontro vocês daqui a pouquinho na próxima aula.